A graça e a paz do Senhor, amém? Louvado seja Deus por mais este dia, por esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos para adorá-lo, para honrá-lo e glorificá-lo. É sempre uma alegria estar aqui com os irmãos e é um prazer estar com os irmãos também. Eu gostaria de convidar os amados a abrir a palavra do Senhor em Zacarias, capítulo 3, a partir do verso 1. Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Tu sabes a nossa estrutura e eu clamo a Tua misericórdia sobre todos nesta noite, que ao ministrar a Tua palavra, Tu venhas operar cura, libertações, ó Pai, restaurações, regenerações no meio do Teu povo. Subimos à Tua casa, Senhor. Viemos ao Teu encontro. Viemos aqui com o intuito de adorá-lo, de glorificá-lo, de exaltá-lo, de declarar que Tu és o nosso Rei, absoluto, o nosso Senhor acima dos céus, o Senhor dos exércitos, aquele que pode todas as coisas. Por isso, meu Pai, se há alguém enfermo, Senhor, se há bloqueios nos nossos entendimentos, se há, Senhor, obstruções na nossa alma, ó, vai operando da Tua graça através do Teu Espírito, visitando e passeando no nosso meio. Ó, Pai, abra o nosso entendimento para a Tua santa palavra. Que não seja apenas este mais um domingo, mais um encontro, mas que seja o encontro contigo. Que a Tua graça venha transbordar nos nossos corações. Se há acertos, Pai, nos dê força. Se há, Senhor, pecados, ajuda-nos a nos livrar deles, Senhor. Pois Tu és o Senhor de toda a terra. E nós clamamos a Tua misericórdia sobre nós nessa noite. Que o Teu Espírito Santo venha perscrutar os nossos corações, e que os nossos ouvidos estejam abertos, atentos à Tua palavra, e que nada, absolutamente nada, nenhuma obra do valente, tenha domínio mais sobre, Senhor, os que aqui estão buscando a libertação, a cura e a comunhão maior com o Senhor. Opera, Pai, em nome de Jesus. Zacarias, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestireis de finos trajes. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos, observares os meus preceitos, também tu jogarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, que são homens de presságios. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué,
Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Amados, eu gostaria nessa noite de tratar sobre um tema, que são as nossas vestes. Como estão as nossas vestes? Como estão as tuas vestes diante do Senhor? Nós cantamos um trecho do hino que fala que o Senhor virá buscar a sua noiva para as bodas do Cordeiro. A sua noiva somos nós. E o Senhor espera de cada um de nós que possamos estar trajados de vestes nupciais. Vestes especiais. E nós sabemos, todas as vezes que há um casamento, os preparativos são muito estudados, são muito detalhados. E o vestido da noiva, ela se torna a grande surpresa para que todos possam observar os detalhes especiais. A noiva se prepara para o dia do seu casamento. E nós, igreja, estamos nos preparando para nos encontrarmos com o nosso noivo? Esta passagem que acabamos de ler aponta que nós temos um adversário, um grande inimigo, que quer sempre se opor entre nós e o nosso noivo, entre o nosso Deus, entre o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amados, no céu não entra ninguém com vestes sujas, maltrapilhas, estragadas, remendadas. E aqui traz apenas um início de um diálogo, no qual, lembre-se, temos sempre um adversário a nos opor diante de Deus, a nos acusar diante de Deus. E as nossas vestes podem estar sujas, e o Senhor quer hoje limpá-las, trocá-las. E eu gostaria que nós prestássemos atenção, não por mim, mas pela mensagem que o Senhor quer dizer a cada um de nós. Sei que em mim falta muita capacidade, mas no Senhor não, de transmitir a ideia, a mensagem de renovo nesta noite. E falar em renovo, esta passagem se deu antes da vinda de Cristo. E o anjo aqui está alentando, está incentivando Josué, que o renovo viria, e que sobre ele seria edificada a sua igreja, sobre esta rocha seria edificada a sua igreja. E hoje nós estamos após o advento de Cristo, o renovo já veio, e nós, aqui na igreja, unidos como uma família mediante esse sacrifício, que Ele na cruz do Calvário se ofereceu por mim e por você. Estamos aqui a ouvir esta palavra. E Ele pede de cada um de nós que nós tenhamos coragem, ousadia, para enfrentar os poucos dias que ainda nos restam. E eu gostaria que todos nós, se você se sentir preso, as nossas vestes sujas, para simplificar, são os nossos pecados que insistimos muitas vezes de abandoná-los. E se você se sentir oprimido, impedido de quebrar este jugo esta noite, eu gostaria de lhe incentivar desde já, não consulte carne nem sangue, deixe o Senhor operar a libertação na sua vida. Amém? Eu gostaria de falar esta palavra dividida em 3 partes. A primeira parte, nós vamos estar tratando das vestes da velha natureza.
E eu gostaria, e alguns marcam, eu gostaria de citar onde vão estar as passagens. E a primeira passagem nós vamos passear um pouquinho sobre a Bíblia, em alguns textos, para que a gente possa ver qual foi o que Deus deixou para nós aqui escrito, para que a gente aprenda e consiga se libertar das nossas vestes maltrapilhas. E a primeira parte é as vestes da velha natureza, as nossas vestes indevidas. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem Mateus, no capítulo 22, do verso 11. Aí fala também de bodas, de um rei. Nós temos aqui a passagem da parábola das bodas, mas eu gostaria que os irmãos, já ela é bem conhecida, para nós agilizarmos. Nós vamos ver aqui que esse dia pode nos pegar de surpresa. A partir do verso 11 diz assim: entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem vestes nupcial? E ele emudeceu. Este convidado não tinha palavras. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora. Nas trevas haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu quero estar dentro desses poucos escolhidos, não apenas dos muitos chamados para andar com Jesus. E tudo isso depende das nossas vestes. Este homem, ele chegou, mas quando o rei veio fazer a vistoria, ele observou que as suas vestes eram indevidas para estar ali. Ele não era digno de estar ali. E se você acompanhar um pouquinho no início dessa passagem, nós vamos ver que aqueles homens que eram para estar ali, cada um foi se abdicando dos seus serviços, de servir a Cristo, para cuidar dos seus próprios negócios. Cada um foi cuidar do seu campo, foi cuidar dos seus negócios, não quiseram ir para a ceia do Senhor, para as bodas. E muitas vezes, amados, nós podemos também estar sendo convidados a participar, e o Senhor perguntar-se para mim hoje: João, como você entrou aqui sem vestes? E eu não ter argumento algum para ele. Eu não tenho o que falar para o Senhor, porque a Bíblia fala que é por esforço que devemos adentrar nos céus. É por sacrifício. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amados, requer de nós sacrifício. E quais são as características de umas vestes maltrapilhas, sujas, que nós carregamos na nossa velha natureza? Abra lá em Colossenses. Vamos passear um pouquinho na palavra, no capítulo 3, a partir do verso 5. Aqui nós vamos ver algumas características que nós devemos realmente nos despir delas, abandoná-las. Diz assim: os vícios devem ser abandonados. As vestes da nossa velha natureza é cheias de vícios que nós trazemos antes do verdadeiro encontro com Cristo. São os remendos. Diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí vem a lista de coisas que nós devemos fazer morrer em nós.
sacrifício vivo, esforço de cada um de nós. Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, despojai-vos da velha vestes cheias de manchas, de remendos, que até então, antes do nosso encontro com Cristo, nós usávamos. Hoje, o Senhor quer nos colocar vestes novas, limpas, vestes talares. Amados, espiritualmente isso é real. Nós olhamos, e eu tenho certeza que todos nós nessa noite chegamos diante lá do guarda-roupa, escolhemos uma roupa para nos vestir. Com cores, combinando ou não, as mulheres são mais detalhistas. Nós escolhemos as roupas que viemos aqui. Mas como estão as nossas vestes diante do Senhor? Como estão as vestes do nosso coração? Será que ainda estamos trazendo vestidos a nossa velha natureza em nós? Será que esses vícios do passado ainda estão impregnados nas nossas vestes? Será que ainda está faltando coragem para nós nos despirmos dessas vestes e lavá-las no sangue do Cordeiro? Nós devemos ter coragem para isso. Porque caso contrário, amados, nós teremos sérias complicações de estarmos lá nas bodas e o rei vir e dizer assim: você não é digno, João, de estar aqui. As suas vestes não são vestes nupciais, não são vestes especiais que você não trabalhou no seu tempo de peregrinação durante a face da terra. Isso me faz lembrar do cego Bartimeu. A Bíblia fala que ele estava à beira do caminho. Quantas vezes podemos estar na igreja, na família do Senhor, tentando andar em união, porque aqui tudo é uma bênção, mas às vezes eu estou na beira do caminho. E aquele cego, ele ouvia dizer que Jesus ia passar ali. Ele começou a gritar: Jesus, tem misericórdia de mim. E a população mandava ele ficar quieto. Aqueles homens falavam: quieto, fica quieto aí, rapaz. Você não está vendo que está atrapalhando? O nosso adversário quer fazer isso com a gente. Às vezes nós sabemos que Jesus fala, mas ele impede de nos ouvir. Não dá bola para isso, não? Não dê atenção a essas palavras. Está muito bem assim, está gostoso. Mas Jesus ouviu o grito de Bartimeu. Amados, a primeira coisa que Bartimeu fez, qual foi? Está lá em Marcos. Ele lançou a capa fora. Ele lançou a sua veste fora. Ele sabia que aquilo representava pecado. Ele sabia que aquilo representava murmuração. Ele sabia que aquilo representava mendiguez. Ele sabia que aquilo representava tudo de ruim na vida dele. Imediatamente ele lançou aquilo que prendia. Ele sabia que aquelas vestes não eram dignas de estar diante do Cordeiro. E a multidão inteira achava que estava bem trajadas para estar diante do rei. Mas o único que ele perguntou foi para Bartimeu: o que tu queres que eu te faça? O Senhor pergunta para você nessa noite: o que queres que eu te faça? Mas primeiro, amados, eu convidaria você a lançar fora a capa, as suas vestes sujas, maltrapilhas, indevidas, para que o Senhor possa dizer pessoalmente ao seu coração: o que tu queres que eu te faça?
lançar fora. Como é difícil lançar fora a nossa velha natureza. Como ela traz ranços, como ela traz algemas. O que vão pensar de mim? O que os meus amigos vão dizer? Aqui na igreja tudo é legal, mas e lá fora? O que eles vão pensar de mim? Vestes nupciais. Essa é a primeira parte da palavra. As vestes da velha natureza. Eu gostaria de convidar os irmãos agora sobre uma outra parte da mensagem, que é a veste dos oprimidos. Amados, essa passagem a gente vai se pautar no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Nós vamos lembrar do Gadareno. Deixa abertinho aí. Agora nós vamos estar trabalhando apenas em Lucas, capítulo 8, a partir do verso 26. Quando estamos nus, a opressão nos faz até mesmo nós sermos despidos das nossas próprias vestes sujas. O inimigo é um adversário tão ferrenho, ele quer tanto se opor entre nós e Deus, que quando nós estamos passando por opressão, ele nos deixa até mesmo nus, totalmente desnudados. E ninguém segurava esse jovem. A Bíblia fala que ele não tinha algemas, não havia correntes, não havia nada que o prendia. Ele não tinha lugar para ficar. O único lugar para ele era onde havia os sepulcros, no cemitério lá da região. Diz a passagem que diz assim a passagem do Senhor. Capítulo 8. Vinte e seis, né? Mas aqui, quando nós cantamos o hino aqui, quem é este homem? Jesus aqui, ele sabia o que ele ia fazer com esse homem. Os discípulos não sabiam. O inimigo também até presumia o que Jesus faria com este homem. O mar se agitou, as tempestades, os ventos, queriam impedir que Jesus chegasse até este homem. E quando Jesus desembarca lá, quem vem procurar este homem? Jesus. Este homem vem, e ele vem todo cheio das suas vestes de opressão. E ele diz assim para o Senhor. Quando viu, no verso 28, e quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. A opressão nos faz até não querer nada com Deus. Quando as nossas vestes estão numa situação de lamúria, elas nos afastam de Deus de uma tal maneira que voluntariamente nós vamos nos deixando nos prender pelas trevas. As algemas vão nos prendendo, vão nos amarrando, vão nos deixando não ver mais nada. E este jovem teve a coragem de procurar Jesus. E quando ocorre este estágio, amados? Por que chegamos no estágio da opressão? Por que será? Por que o Senhor permite isso? Primeiramente é porque nós não queremos abrir mão das nossas vestes da velha natureza. Aí já nos tornamos alvo fácil. Abrimos brechas
muito grandes para que o nosso adversário se oponha entre nós e o Senhor. Lembra de Josué? Josué era o sacerdote de Deus na época. E o inimigo estava ali. Ele não pode estar diante de Deus. As vestes dele estão sujas. E o inimigo se opunha contra aquele diálogo. E o anjo do Senhor disse: que o Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor determinou uma missão para mim, que o Senhor te repreenda. E muitas vezes, amados, nós ficamos num estado de opressão porque nós alimentamos vaidades dentro do nosso coração. Vaidades de ter, de estar, de querer, de amar além da conta. Muitas vezes nos sentimos oprimidos, pois queremos amar os nossos filhos além da medida que eles devem ser amados. Hoje em dia é moda dizer, né, que nós devemos amar, é verdade. Mas o amor que a Bíblia nos ensina a amar nossos filhos, desde criança ele fala assim: corrija o seu filho no caminho que ele deve andar. Um amor de correção. Um amor de cuidado, sim, mas não de extremos. Não querendo ser Deus sobre o seu filho. Entregando, renunciando. Não é isso que o pastor Edson, a igreja, está ensinando a igreja, a todos nós aqui, a renunciar? Porque muitas vezes as nossas preocupações vão se tornando de uma tal maneira que eu não consigo mais raciocinar. Eu não consigo mais entregar a Deus as minhas preocupações. A vaidade é um grande inimigo do cristão. O mundo hoje incentiva a sociedade a cada vez mais ser vaidosa, a cada vez mais querer as coisas, a ter as coisas sem necessidade muitas vezes, a ter sempre o melhor. E para isso nós gastamos tempo, esforços, que nos tiram da comunhão com o Senhor. Se você passa por esse momento, que as suas vestes estão assim, amados, te oprimindo, ao ponto de você achar que está bem vestidos diante de Deus, mas diante de Deus você está nu. Saiba que Jesus vai ao teu encontro esta noite. Não há mar revolto, não há tempestades, nada é impossível para Ele. Nada é impossível para o Senhor. Não seja você o maior impedimento da libertação que o Senhor quer trazer esta noite. Amados, nós temos um detalhezinho importante na nossa vida cristã. A liberdade que temos em Cristo é tão grande que Ele não nos tira o livre-arbítrio. Ele não tira a liberdade de eu dizer não para o Senhor. O inimigo não. O inimigo vai arrombando, ele vai destruindo tudo que encontra pela frente. Mas quando nós estamos diante do Senhor, o Senhor quer trabalhar em nós todas as áreas. Ele quer tirar as vestes sujas, manchadas de sujeiras, de lamas. Mas se tem alguma área que ali eu resisto, o Espírito Santo, Ele para, Ele respeita. Não seja você o maior empecilho. Nós já temos um grande adversário. Nós já temos um inimigo que está sempre querendo nos opor diante de Deus. Não seja você. Não seja você. Mais um a ser o obstáculo para que o Espírito Santo opere um milagre na sua vida. Levante-se. Levante-se. O cego Bartimeu se levantou e lançou fora a sua capa. Olha no final deste texto aqui, quando Deus opera o milagre na vida desse homem, e ali era uma legião de demônios que habitavam na vida desse gadareno, e no verso 35, nós vemos o que ocorreu com Jesus.
com o gadareno. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido e em perfeito juízo. Amados, só tem uma maneira de estarmos diante de Deus, é vestidos com vestes santas. Este homem, antes rejeitado por tudo e por todos, vivia isolado, vivia no meio dos sepulcros. Nem no meio da sociedade havia lugar para aquele homem, cadeias não prendiam, algemas não conseguiriam detê-lo. Mas quando Jesus foi ao encontro dele, ele foi liberto por completo, recuperou o seu perfeito juízo, e o Senhor colocou sobre ele as vestes santas. Não há impossível para Deus, não há impossível para a sua vida, amados. Uma terceira parte que eu gostaria de percorrer com os irmãos é a veste daqueles que querem estar afastados do Pai. E para ilustrar esta parte, eu gostaria de lembrar do exemplo do filho pródigo. E aqui cabe aos jovens uma atenção especial, aos adultos que ainda insistem em alimentar algumas vaidades exageradas devido ao modernismo, a este mundo tão cruel diante das pseudas necessidades que o homem tem que ter as coisas. E isto ocorre quando? Quando eu decido e acho que as minhas vestes santas podem ser violadas com as vestes profanas do mundo. Quando eu penso, sabe aquele negócio de garantia estendida, que você vai comprar um produto na loja, o vendedor fala assim, você não quer comprar você não aceita uma garantia estendida desse produto? A indústria já dá lá, vamos supor que isso aqui seja um telefone. Ele chega lá, já me dá 1 ano de garantia, mas o comércio quer dar 2 anos a mais de garantia. Você paga, é uma pequena taxa. E muitas vezes nós aqui, os crentes, acham que nós temos uma extensão garantida de Jesus. E achamos que podemos experimentar o mundo com as nossas vestes santas. Aí é o grande engano. O filho pródigo foi mais ou menos nessa linha de raciocínio. Ele queria experimentar o mundo. Embora enxergando os benefícios, os privilégios de estar na casa do Pai, ele achava que aquilo não causaria mal ele ir ao mundo. Ele achava que as vestes deles, a proteção do Pai iria resguardá-lo lá fora. Que a extensão, a garantia estendida do Senhor iria protegê-lo lá fora. Mas a Bíblia fala que as pessoas do mundo são mais sagazes do que os filhos de Deus. Por isso, vocês jovens, prestem atenção. Porque hoje em dia está assim. Isso não é pecado, não. Isso pode. Onde já se viu? Isso é normal, todo mundo está fazendo aí fora. Eu vou fazer também, eu vou experimentar também. O que tem eu ir numa festinha, numa balada, uma baladinha, uma bebidinha? O que tem eu experimentar? Lembre-se, nós temos um adversário a nos opor diante de Deus. Ele querendo sempre nos acusar. E o filho pródigo, ele tinha suas vestes, mas ele quis sair da presença do Pai. E ao sair da presença do Pai, a Bíblia fala que ele ficou durante um bom tempo experimentando os benesses do mundo aí fora. Enquanto ele tinha dinheiro, ele gozou todas as regalias de uma vida tranquila. Mas acabou. O inimigo veio cobrar. E a Bíblia fala que ele se agregou a um homem que, entre aspas, para ele era o amigo. O que esse amigo fez? Jogou ele para cuidar dos porcos. O mundo nos faz isso aí fora. Amados,
nós lidamos com jovens, com vidas. Quantas eu já vi vestidas diante de Deus, e o mundo convidando eles, indo para o mundo e virando maltrapilhos, mendigos. Quantos? Quantas crianças, e ninguém nasce grande, viu? Quantas crianças cuidamos? Quantas crianças tentamos vesti-las? E o mundo não para de atraí-las. Lançam os seus convites. E elas estão guardadas na casa do Pai. Com casa, com comida, com segurança, com estudo. Mas eles querem experimentar o mundo. Não passam 6 meses, viram mendigos. Talvez você não venha mirar mendigo, humanamente falando, mas espiritualmente você vira um mendigo. Porque as nossas vestes começam a ser sujas, lançadas as alfarropas dos porcos, começam a limpar as nossas vestes, sujar as nossas vestes. Nós queremos usar vestes santas no meio do mundo profano. E queremos achar que vamos estar protegidos ali. Não. O filho pródigo saiu da presença do Pai. O filho pródigo resolveu com as suas próprias pernas experimentar o mundo lá fora. O que houve com esse jovem? Ele caiu em si. Uma vez, acho que a irmã Juscelina vai lembrar, nós fomos em socorro de um jovem, filho de uma irmã em Cristo, que labuta uma luta muito grande. E nós fomos lá em Jaú buscá-lo. A senhora lembra? E nós ficamos lá fora esperando a mãe ir buscar o seu filho. E quando saímos, quando ela saiu com o filho, nós confundimos porque ela tinha dito que iria buscar o filho. E quando ela veio acompanhado, o filho estava vestido de mulher. Aquilo nos abalou um pouco, abalou as nossas estruturas. Ele estava em tratamento naquela cidade. Passado um tempo, novamente nós fomos visitar esta senhora na sua casa. E o Senhor me deu uma palavra. Se essa pessoa se levantar, eu a recebo e a visto com as vestes do Senhor. Levamos essa palavra? Não sei. A palavra foi dita, foi ministrada. Não sei se essa pessoa teve forças para se levantar e ir ao encontro de Cristo. Na passagem anterior nós vimos que Cristo foi ao encontro daquele homem oprimido. Nas 3 passagens nós vemos que as pessoas se levantam e lançam aquilo que as vestes sujas para fora. Esse jovem, eu não sei, já faleceu. Mas será que ele vai poder participar das bodas do Cordeiro? Com vestes sujas? Com vestes santas, mas manchadas dos pecados aí do mundo, dos prazeres do mundo? Não. Do rei ninguém esconde nada. Os seus olhos veem tudo. Nós não cantamos aqui que eles são dos nossos corações? Não.
Eu afirmo para você que não. Porque a palavra me afirma que também não. Não podemos estar com vestes sujas diante do Cordeiro. Nós temos que nos preparar para as bodas. E quem são? Não como um convidado, viu? Nós somos a noiva. Como você está trabalhando nas suas vestes nupciais para o encontro glorioso com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? O filho pródigo, quando ele estava lá no lixo, aonde ele desejava comer a comida que davam aos porcos, porque o nosso adversário faz isso. Ele quer pegar um filho de Deus e lançar na sarjeta para mostrar para o mundo que ele é poderoso, mas ele é um derrotado. Porque o Senhor vai lá buscar. E aquele menino disse assim: olha, lá na casa do meu pai, os empregados comem bem, todos são bem tratados. Não, eu não aceito mais isso. Levantar-me-ei e irei ter um encontro com meu pai. E o que esse pai, ao avistar esse filho, o que ele disse? Está no capítulo 15 de Lucas. Não quero passar do horário aqui. No verso 18 ele diz assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Mas no verso 22, caminhando um pouquinho, no 20, vamos ler o 20. Levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo foi ao seu encontro. O abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos teus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu. O Senhor quer fazer isso com nós nesta noite. Levanta-se, amado, não permaneça onde você está. Não permaneça mais diante do inimigo prostrado, não. Levanta-se. O Senhor quer lhe revestir de roupas limpas, de vestes novas, de vestes talares, de vestes santas, para que possamos estar aptos, desejosos, esperançosos, ansiosos para esse dia glorioso, que é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse encontro vai ser como num piscar de olhos, não dará tempo de você ir preparar vestimenta nenhuma. É os seus atos, as nossas ações, as nossas atitudes que nos fazem preparar os detalhes do vestido, porque até isso mesmo o noivo já preparou para nós. Basta nós aceitarmos, basta nós nos subjugarmos para que essas vestes santas sejam realmente o nosso vestido diário. Não queira viver uma vida dissoluta, nem de indolência diante do Senhor. Eu gostaria só de ler, que eu gostaria que os irmãos fechassem os olhos agora. Eu quero encerrar apenas lendo um verso que está no livro de Apocalipse, que o Senhor diz para a igreja de Laodiceia, que eu penso que é a igreja no qual estamos vivenciando as etapas, as últimas etapas antes da vinda de Cristo. No verso 18, diz assim: Igreja Betel, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Vestes brancas. Alveja as suas vestes no sangue do Cordeiro. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor.
Eis a tua palavra. Em todas elas, todas essas passagens, nós vimos que o Senhor foi ao encontro daqueles que sempre buscam em Ti a esperança. Até mesmo aquele louco, aquele oprimido, que estava cego para o mundo, não conseguia conviver nem no meio da sociedade de tanta opressão que Satanás lhe opunha. O Senhor o salvou e retomou a ele o perfeito juízo. Nada é impossível para o Senhor. Por isso, nesta noite, opera este milagre em nós. Que nós possamos realmente ter as nossas vestes, Senhor, totalmente restauradas. Vestes brancas vinda do alto para nós, Pai. Que cada irmão, cada irmã aqui, Senhor, possam ter esse privilégio de ter esse encontro. O encontro como o pai ao filho pródigo, que foi, o abraçou e o beijou. E imediatamente disse: trazei vestes brancas, as vestes puras, para que esse que estava longe foi encontrado. Ó Pai, opera este milagre em nossas vidas nesta noite, Senhor. Esta oração nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé. Amém. Nós temos alguém que nos visita esta noite. Amém. Oh, quantos jovens. Fique com as mãos levantadas. Cadê os diáconos que vão entregar os presentes? Sejam bem-vindos. Esta é a casa do Senhor. Nós temos 2, 3, 4, 5 pessoas que nos visitam esta noite. Vocês vão receber uma lembrança da igreja, viu? Voltem sempre, é um prazer tê-los aqui. Que Deus nos dê a vocês o presente da salvação, se vocês ainda não são salvos. E se já são, que as suas vestes se tornem cada vez mais alvas como a neve. Amém? Que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo esteja com você e com você permaneça hoje e para todo sempre. Assim oramos pedindo a tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Dê um abraço no seu irmão. Estamos despedidos na paz do Senhor.